E no vídeo de hoje aí, comemorando o centenário dessa história maravilhosa aí que muita gente conhece, muita gente estudou na escola e muita gente escuta até hoje, o vídeo é sobre rádio. Esta obra de arte aí maravilhosa que eu gosto muito, eu escuto muito e eu acho que muita gente também. Então, se você se identifica com esse tipo de conteúdo, segue no meu canal, curte meu vídeo, compartilha, comenta e o mais importante, se inscreva. Se inscreva no meu canal, por favor, beleza? Então, roda a vinheta! O italiano Guglielmo Marconi fez o primeiro sistema de telégrafo sem fio, sendo aí essa transmissão no Canal da Mancha em 1899. Nesse mesmo tempo, o austríaco Nikola Tesla também estava aí utilizando o conhecimento que ele tinha, né, do Hertz, né, aí a tal frequência que eles usavam para tentar fazer a mesma coisa que o Marconi estava fazendo. Porém, o Marconi ele sobressaiu, né, até então e conseguiu aí criar o rádio. Então ele é o pai, o criador do rádio, né? O rádio, a palavra, ela tem origem latina e significa raio. Então aí por isso que essa transmissão, essa coisa rápida, vamos dizer assim. No Brasil, a primeira transmissão ocorreu em 1923 por Edgar Roquette Pinto e Henri Morise, né? O rádio, ela é a união de três tecnologias, que são a telegrafia, o telefone sem fio e as ondas de transmissão. Então essas três coisas juntas aí, elas trabalham em conjunto, dando aí o rádio, vamos dizer assim, com o passar do tempo, né? Que aí vai chegar no rádio que a gente conhece, nas ondas de transmissões, na frequência aí, nas rádios, vamos dizer assim, que todo mundo está habituado, todo mundo está acostumado. A partir da década de 1920, as transmissões elas passaram a ser regulares em todo o mundo, com música, conversas e até mesmo aulas, né, dentro do rádio. No Brasil, o rádio chegou oficialmente com a comemoração do centenário da independência do Brasil, né? Então a gente está comemorando aí duas coisas: o centenário do rádio e o 200 anos da independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1922, o presidente Epitácio Pessoa, ele inaugurou aí as ondas radiofônicas no Brasil com sua fala transmitida à distância e sem fio. E você acha que foi assim que o rádio chegou no Brasil, somente em 1922? Na verdade, não. Quem não sabe, a guerra foi um dos principais responsáveis para o rádio se desenvolver, né? Ela trabalhou muito aí no desenvolvimento do rádio. Com a possibilidade de comunicação entre dois pontos distantes, o meio de comunicação ele era usado demais nas batalhas aí da Primeira Guerra Mundial, né, pelos seus países aí em que ocorreram a Primeira Guerra Mundial. Com esse uso, né, frequente aí dentro da guerra, o rádio se tornou uma ferramenta cada vez mais aprimorada. Então, ele sempre se aprimorou, ele sempre se atualizou aí de acordo com a necessidade que os soldados eles tinham aí dentro da guerra, né? Eles usavam aí para se comunicar com os outros civis, para comunicar bombardeio, para comunicar ponto de bombardeio, de que iria ser aí bombardeado, né? Então por isso que ele sempre foi aprimorado, né? Com o passar do tempo aí, dentro da Primeira Guerra Mundial. E o que eu achei incrível é que o rádio no Brasil, ele nasceu oficialmente no dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações lá atrás do centenário da independência do nosso país, né? Com essa transmissão à distância e sem fio, né? Essa transmissão aí, ela ocorreu a partir da fala do presidente Epitácio Pessoa, que era o atual presidente na época, na inauguração da radiotelefonia, né? Na radiotelefonia brasileira, eu digo, tá? Porém, a instalação do rádio, de fato, né, ela só ocorreu apenas no dia 20 de abril de 1923, ou seja, meses depois aí do surgimento, né? A criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi aí a primeira rádio a começar a funcionar no território brasileiro. O rádio ele serviu como meio de comunicações entre os frontes de batalha, né, na Primeira Guerra Mundial.
Então eles serviam mais para ficar passando aí as informações, nomes dos mortos e tudo mais. Ele foi usado para transmitir avisos às cidades que estavam próximas, né, aos locais de guerra. Então, eles avisavam aí os locais que iam ter bombardeio e por aí vai. E mais adiante, tudo isso virou uma forma de comunicações entre os aviões que sobrevoavam os campos inimigos, né? Eles comunicavam entre eles aí com a base militar, né? Que ficavam aí as pessoas, os soldados, os militares dentro da guerra. As inovações técnicas que vêm ocorrendo ao longo da história, elas influíram decisivamente na forma de produzir, né, e ouvir o rádio, né? Com o passar do tempo, aí a principal mudança foi a invenção do transitor, né? Esse transitor ele substitui, né? Ele substituiu as válvulas e ele reduziu os equipamentos. Então, os rádios deixavam de ser aquelas coisas grandes, vamos dizer assim. Aí surgiram os rádios de pilha, os rádios pequenos, os portáteis e mais tarde surgiram aí os rádios via telefone celular, né? De acordo aí com o passar do tempo, com o passar da década ou até mesmo do século, vamos dizer assim, o rádio ele sempre teve uma constante mudança. Ele sempre acompanhou o tempo à frente, né? Vamos dizer assim. Ele sempre foi aí pioneiro na vida de muita gente e sempre se atualizando, sempre se inovando e a gente é prova viva disso. Hoje a gente pode aí escutar diversas rádios, diversas frequências, AM, FM e por aí vai, né? Agora a gente tem aí a possibilidade de ouvir rádio de outros países, ouvir programas na rádio. Muita gente aí, desde a época aí da existência do rádio, muita gente escutava radionovelas. Então, o rádio ele foi muito importante na vida do brasileiro, na vida do ser humano, aí, independente do seu território, né, do seu habitat natural, porque o rádio ele transmitia as informações, transmitiam notícias, transmitiam aquela música que acalentava aí o coraçãozinho da pessoa. Eu mesmo, eu gosto muito de música, eu não vivo sem música, mas antigamente eu escutava mais rádio eu digo Band, enfim, essas rádios aí, vamos dizer assim, metropolitana e tudo mais. Mas agora, com a chegada aí dos serviços aí de áudio e vídeo, né, tipo Spotify, Deezer, eu fico mais vidrado assim nas músicas nesses aplicativos. Claro que a gente também muita gente escuta aí as rádios que gosta pelo aplicativo, né? Que como eu falei, o rádio ele se inovou muito, ele vem se inovando cada dia que passa. Então, muita gente aí no percurso de trabalho, vai ouvindo aí o aplicativo da rádio, comenta, manda aí uma mensagem via WhatsApp, participa do programa, enfim. Então isso daí também é uma forma de se inovar, é uma forma de chamar aí a pessoa pro rádio, né, para mais assim perto do rádio, para a história do rádio. Uma curiosidade que a gente tem é que foram citados aí o italiano Marconi e o austríaco Tesla como os inventores do rádio, né? Só que no Brasil, 3 anos antes desses dois, há indícios de que o padre Roberto Landel de Moura, né, em sua paróquia lá em Porto Alegre, alcançou aí grandes resultados, né, grandes êxitos semelhantes aos europeus, né, na criação aí das ondas radiofônicas, conseguindo aí então fazer a sua transmissão entre dois pontos, né, um que vai e um que volta, diretamente da capital do Rio Grande do Sul, né? Então fica aí a grande dúvida se foram mesmo os europeus, se foi o tal padre. Então a gente nunca se sabe, mas de fato os europeus aí ganharam aí o título como o pai do rádio. Com a evolução aí desses métodos criados pelo padre Roberto, o Tesla e o Marconi, o rádio ele foi se aprimorando demais e sempre ouvido demais por mundo afora, né? Chegando a mais de 10 mil estações, dentre elas FM e AM, ativas também no Brasil, segundo aí os dados do Ministério da Comunicação. Ou seja, é muita gente escutando rádio, é muita gente aí que ainda escuta rádio, né? A gente fala
que com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, a gente vai esquecendo aí um pouquinho, né? Essas coisas, né? Igual a gente esqueceu o jornal, que agora é ou na televisão ou online, aplicativo. É raro hoje em dia você ver uma pessoa com um jornal, né? Folheando aí o jornal dentro do trem, dentro do metrô, um ônibus, ou até mesmo sentado na calçada, na frente de casa, na rua, enfim. E assim muita gente achou que ia acontecer com o rádio, né? Porque com o passar do tempo vieram aí os aplicativos, vieram os streamings, vieram os aplicativos de áudio, os podcasts, YouTube, Deezer, Spotify, enfim. Então é sempre aí uma constante evolução, não só para o rádio, como com a tecnologia e dentro desses aplicativos, né? Mas o rádio ele nunca deixou de existir e para mim ele nunca vai deixar de existir, né? O rádio ele tem a sua importância desde quando ele foi criado, né? Desde quando ele, antes mesmo dele ser o rádio que a gente conhece hoje, né? Nós tivemos aí telenovelas feitas por rádio, programações, programas, enfim, filmes, tudo era pelo rádio, né? Antigamente, aí antes da televisão, vamos, né, dizer assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Assim como eu, que sou amante do rádio, amante da música, eu quero que você compartilhe com a galera, que você comente de novo eu falando aqui para vocês fazerem isso. A gente, assim como todos os canais por aí de emissoras, podcasts, canais do YouTube, a minha equipe aí da TV Off, a gente também precisa da colaboração e da ajuda de vocês, beleza? Então, nos sigam nas redes sociais, curtem, comentem, compartilhem, coloca lá na sua lista de transmissão, não custa nada ajudar um amiguinho aqui, beleza? Então é isso. Sou o Luke Gonçalves e esse foi mais um vídeo aí pra vocês do canal Dá um Look diretamente da programação da TV Off, beleza? Um beijo e fiquem com Deus.